A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da Graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Como podemos permanecer na graça? Parte 2. Preste atenção, meu amado irmão, minha amada irmã. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do Senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. A ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Gênesis 39, verso 2. De fato, José foi vendido como escravo, mas o texto diz que o Senhor era com ele. Se ele é conosco, então estamos debaixo do seu favor. Uma coisa é ser vendido como escravo, para alguém que ficou a vida inteira juntando dinheiro para comprar um escravo. Outra coisa é ser escravo na casa de um homem rico como Potifar. Quem viu o Senhor era com ele, foi o próprio Potifar. Quando até mesmo um ímpio reconhece que o Senhor é com você, então realmente é um homem abençoado. Estar debaixo da bênção e do favor é a coisa mais importante na vida de uma pessoa. O favor fez com que José prosperasse na casa de Potifar. Hoje é esse favor que nos fará prosperar em nosso trabalho. Depois disso, a esposa de Potifar tentou seduzir José e, enquanto ele tentava se desvencilhar dela, ela puxou a roupa e teve de correr nu. Um escravo correndo nu e uma mulher rica gritando tarado. Quem acreditaria em José? A verdade é que o escravo, pego nessa situação, seria morto. Potifar, porém, achou justo mandá-lo para a cadeia. Talvez ele estivesse em dúvida sobre a esposa. Na cadeia, a palavra de Deus diz que o Senhor era com José e ele passou a tomar conta de todos os presos. Gênesis 39, verso 20 e 21. Creio que esse é o diferencial de nossa vida. Se o Senhor é conosco, seremos abençoados, mesmo na situação mais adversa. Este é o favor de Deus. O favor de Deus não tem nada a ver com a nossa habilidade ou capacidade. Algumas vezes olhamos para um irmão e, de acordo com a nossa avaliação, deveria haver certo resultado no seu trabalho, mas os resultados não correspondem à nossa expectativa. Entretanto, há outro irmão que consideramos mal equipado para o serviço, mas o seu trabalho tem um grande resultado. O fruto é totalmente desproporcional à sua capacidade. Como explicar isso, pastor? É porque a frutificação depende do favor de Deus e não da nossa habilidade. Quando estamos debaixo do favor, o resultado sempre será surpreendente. Nas coisas humanas, sempre precisamos raciocinar em termos de causa e efeito, mas quando estamos debaixo do favor, os efeitos são sempre extraordinários, porque a causa é o próprio Deus trabalhando por nós. Desfrutar do favor é a coisa mais importante em nossa vida. A vontade de Deus é que todos os seus filhos desfrutem desse favor continuamente. Mas, tristemente, muitos não permanecem na posição do favor. O que pode nos levar a perder o favor? Creio que Paulo nos dá a resposta em Gálatas capítulo 5, verso 4 e 5. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaíste, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. A graça de Cristo nada mais é que favor de Deus sobre nós. Todavia, Paulo disse que nós podemos decair dessa graça
Isso não significa que perdemos a nossa salvação, como alguns equivocadamente pensam. Decair da graça significa sair debaixo do favor de Deus. Nós decaímos da graça quando vivemos segundo a lei. A lei é o favor merecido. Se nós comportamos bem, somos abençoados. Mas se nos comportamos mal, recebemos juízo. Assim era a lei no Velho Testamento. Mas a graça é o favor imerecido. Cristo já cumpriu a lei no nosso lugar e agora recebemos a bênção por causa da sua obediência. Se vivemos ainda na lei, deixamos de desfrutar do favor. O favor deve ser sempre o favor imerecido. Se o favor é porque merecemos, já não é graça ou favor de Deus. Romanos capítulo 11, verso 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Pelo contrário, a graça já não é graça. Aqueles que vivem na lei tentam justificar ou se fazer justos por meio de suas obras ou obediência pessoal. Quem tenta se fazer de justo, se depender da justiça de Cristo, está caindo na sua justiça própria. A graça é elevada, a lei é inferior. Por isso podemos decair da graça para a lei. A lei apenas diz que nós não devemos roubar, mas a graça faz de nós doadores generosos. A lei domestica, mas a graça realmente nos transforma. O pecado é realmente ruim e produz consequências terríveis, mas o que realmente bloqueia o fluir da graça e o favor é a justiça própria. O pecador que pretensamente pensa ser justo, de fato, nós podemos dizer que somos justos, mas unicamente por causa da obra de Cristo, nunca por causa de nós mesmos. Aqueles que vivem na lei, invariavelmente, manifestarão em algum momento duas características: justiça própria e o sentimento de condenação. Essas duas características dos que vivem na lei. Quem procura se justificar pela lei sai debaixo do favor, a justiça própria. Sempre pensamos que a falta de favor está relacionada com o pecado, mas o Senhor não se intimida diante do pecado. Sabemos que apenas os pecadores receberam o milagre do Senhor Jesus. A palavra de Deus condena o pecado, mas precisamos admitir que o pecado não foi impedimento para que as pessoas recebessem o milagre de Jesus. Você acha que as pessoas que receberam o milagre do Senhor Jesus eram infiéis e obedientes à lei? Claro que não. Você acha que elas tinham problemas conjugais, problemas com ressentimento, desejo de vingança, cobiça, lutas e tentações sexuais? Certamente tinham algum desses problemas, mas isso não as impediu de receber nenhum milagre. O Senhor não exortou nenhum a mudar de vida antes de receber. Também o Senhor nunca se recusou a fazer a cura como argumento de que a pessoa merecia aquela doença. Ele nunca disse que a doença era melhor para a pessoa do que a cura. Os pecadores sempre receberam do Senhor. Por outro lado, não temos o relato de nenhum fariseu recebendo coisa alguma do Senhor. Porque isso aconteceu, pastor, simplesmente por causa da justiça própria. Os fariseus se achavam merecedores da bênção de Deus, pois afinal eles eram cumpridores da lei. Mas nós sabemos que nenhum homem jamais cumpriu a lei. Aqueles que andam na lei não guardam realmente todos os mandamentos, mas escolhem alguns que consideram mais importantes. E quando julgam que as cumprem, enchem-se de justiça própria. Quando temos justiça própria, decaímos da graça e saímos debaixo do favor. A justiça própria é uma forma de dizer que não precisamos da obra de Cristo, que podemos ser aprovados por Deus por nossos próprios méritos. A justiça própria pode assumir muitas faces. Somos constantemente tentados pelo diabo a confiar em nossos méritos. Por isso precisamos vigiar. Cada vez mais nos justificamos, perdemos a justiça que vem de Cristo. O sinal mais claro da justiça própria é quando lutamos para ter razão.
Há pessoas que, não importa o argumento que se use, sempre dirão que estão com a razão, que estão certos. Se elas erraram, é porque alguém primeiro errou com elas. O motivo delas procurarem sempre ter razão, ficarmos magoados com os outros, é porque pensamos que temos alguma justiça em nós mesmos. A dificuldade de aceitar a exortação é um grande sinal da justiça própria. Quando vamos exortar alguém assim, ele se armará de muitos argumentos para mostrar o quanto está certo. Pessoas cheias de justiça própria estão sempre prontas para condenar. Estão constantemente procurando o culpado em situações que evidentemente nunca são elas mesmas. Contudo, o principal sinal de justiça própria é o ressentimento, o melindre, a amargura. Aqueles que se acham justos e bons não admitem que os outros errem com eles. Por isso se dão o direito de guardar ressentimento e exigir a justiça. Se você exorta as pessoas assim, elas admitem que possuem falhas, mas que de forma geral são boas. Possuem erros, mas têm mais virtude. Essa é a condição de muitos crentes. Eles se acham parcialmente justos e bons, mas a justiça é um conceito que não aceita gradação, e sim ou não. Ou somos inocentes ou somos culpados. Não é possível ser um pouco inocente e parcialmente culpado. Somente podemos desfrutar do favor se chegarmos ao fim de nós mesmos e admitir que em nossa carne não habita nenhum bem. Esta, porém, é uma posição difícil de se chegar. Em Cristo, não somos mais pecadores, mas precisamos reconhecer que ainda temos carne e a nossa carne não habita bem nenhum. Precisamos rejeitar toda justiça que procede da lei, pois ela é segundo a carne. Paulo diz em Romanos, capítulo 7, verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, mas não... Vim só dar um help aqui na Paula com as crianças e nós já vai para ir fritar os trem. Porém, o efetuá-lo. A única maneira de percebermos, de permanecermos debaixo do favor de Deus, é confessando que somos justiças de Deus em Cristo. Precisamos confessar que somos justos pela fé. Confessamos o nosso pecado porque cremos que já fomos perdoados. O problema de alguns é que confessam que foram justificados, mas interiormente ainda acalentam o pensamento de que possuem algum mérito. Precisamos conhecer que não temos mérito nenhum. Na verdade, é que assumimos que temos pecados, mas dificilmente assumimos que em nossa carne não habita nada de bom. Sempre pensamos que há coisa boa em nós, por isso seremos abençoados, mas não há nada de bom na nossa carne. Somente podemos ser abençoados por causa da obra de Cristo. Se confiarmos em nossa justiça própria, perderemos o favor. Sempre que pensamos que somos parcialmente bons e que há parte boa em nós, somos desqualificados para o favor. Em Levítico 13, temos um exemplo muito interessante. Ali lemos sobre a lei da lepra. A lepra poderia aparecer em várias partes do corpo. Assim, se uma pessoa tivesse lepra na cabeça, era considerada impura. Se tivesse na barba, era impura. Se tivesse numa queimadura ou numa ferida, também era considerada impura, mas se a lepra estivesse no corpo inteiro, a pessoa era declarada limpa. Levítico 13, verso 12 e 13. Nós não somos a nossa carne, mas devemos reconhecer que todos nós temos carne. Essa carne não é o nosso corpo físico, mas é algo presente em nós que é aliado do pecado. Uma das características da justiça própria é a confiança na carne. Confiamos na carne quando pensamos que podemos lidar com ela. Outros podem acariciar a namorada e pecar, mas eu posso fazer isso porque eu sou forte. Isso é confiar na carne. Outros podem dar carona para uma garota tarde da noite e cair, mas eu posso fazer isso e nada acontecerá. Isso é fazer provisão para a carne. A confiança em si mesmo
nos tira o favor. Ninguém nascido de novo planeja o pecado. Pedro não acordou de manhã planejando negar Jesus 3 vezes. Ele caiu porque confiou na sua carne. Quando reconhecemos que não há nada de bom em nossa carne, somos qualificados para o favor. Até mesmo quando estamos de joelho, confessando os nossos pecados, pensamos, até que eu não sou tão mal assim. Estou quebrantado, confessando o meu pecado. Isso é justiça própria. Todo crente foi salvo porque creu que não poderia se salvar pelas suas obras e méritos pessoais, porque se declarou um pecador e completamente impotente para se salvar. Ele recebe de graça a sua salvação, baseada na obra consumada do Senhor Jesus. Essa foi a maneira como fomos salvos e entramos no favor de Deus. O problema é que depois de salvos, presumimos que a santificação é pela nossa obra e deixamos de confiar no favor. Recebemos de fato a graça, mas ela se tornou vã e inútil em nossa vida. Paulo diz em 2 Coríntios, ele exorta os irmãos a não receber a graça de Deus em vão. Mas como isso acontece, pastor? Para responder essa pergunta, temos que ir ao verso anterior, onde ele diz que Cristo foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça própria. Justiça de Deus. 2 Coríntios capítulo 6, verso 1. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos que não recebais em vão a graça de Deus. Essa é a graça que recebemos. Cristo se tornou a nossa justiça. Se todavia entendemos a graça, mas confiamos em nossa justiça própria, tornamos vã a graça e saímos debaixo do favor. Estamos debaixo do favor quando declaramos ousadamente: eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus. Nunca pense que a bênção é pelo seu merecimento. Nunca se glorie dizendo que cumpriu a condição para ser abençoado. Nunca pense que você merece a bênção. Quando agimos assim, saímos do favor, mas devemos sempre declarar que tudo é por causa da justiça de Cristo. A melhor coisa que podemos fazer na presença de Deus é tomar o lugar de Cristo, pois ele já tomou o nosso lugar. Cristo não precisou pecar para ser feito pecado, e nem você precisa praticar a justiça para ser feito justo. É tudo obra de Deus. Estar debaixo do favor é deixar a graça reinar em nossa vida, mas a graça somente pode reinar por meio da justiça. Você quer que o favor reine em sua vida? Então rejeite toda justiça própria. A palavra de Deus diz, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando caímos, sempre queremos nos humilhar diante de Deus. Então prometemos que nunca mais faremos de novo. Mas isso é um tipo de justiça própria. A coisa mais humilde que podemos fazer é reconhecer que o nosso pecado já foi cravado na cruz e já recebemos a justiça de Cristo. A graça reina pela justiça. Porém, no Novo Testamento, a justiça nunca é a nossa justiça própria, fruto da nossa obediência, mas a justiça que procede da fé na obra de Cristo. Assim, a graça reina quando confiamos que a nossa justiça é um dom, rejeitamos todo o mérito próprio, sentimento de vergonha e condenação. Quando a graça reina, você entra no favor. Todavia, a graça não pode reinar com sentimento de condenação. A graça não pode reinar por meio do esforço próprio para fazer melhor. A graça não pode reinar pela vergonha e nem pela constante consciência de pecado. A graça não pode reinar se temos uma constante expectativa do mal vindo sobre nós por causa do pecado. A graça é o favor imerecido, enquanto a lei é o favor merecido. Quando vivemos na lei, duas coisas podem acontecer. Primeiro, podemos presumir que cumprimos os mandamentos, então nos enchemos de justiça própria. Porém,
O mais comum é não conseguirmos cumprir os mandamentos. Nesse caso, nos enchemos do sentimento de condenação. Aqueles que procuram guardar a lei nem sempre presumem que cumpriram toda a vontade de Deus. Algumas vezes, eles sabem que caíram no pecado, e o resultado disso é que se enche de condenação. O sentimento de condenação é também um tipo de justiça própria, pois ela se baseia nas nossas obras. Acalentar o sentimento de condenação é dizer que o sacrifício de Cristo não tem valor ou suficiente para resolver a questão do pecado. Quando agimos assim, estamos deixando de desfrutar da graça e por isso saímos debaixo do favor. O que muitos não percebem é que a introspecção é o sentimento de condenação e a justiça própria disfarçada. A carne tentando mostrar como está triste pelo pecado, com o fim de ter algum mérito. Aqueles que possuem justiça própria estão sempre olhando para si mesmos, pensando o quanto são bons e aprovados em suas obras. Mas aqueles que aceitam a condenação também são ocupados consigo mesmo, sempre olhando como alvo de encontrar alguma coisa boa em si. Aqueles que se entregam à introspecção estão sempre se avaliando para ver se são santos. Mas o que é santidade? O entendimento convencional diz que santidade é fazer a coisa certa, mas a palavra santidade significa separado. O agiísmo na original. Isso significa que você foi diferenciado do resto do mundo, de incrédulos. O povo de Israel foi separado das pragas do Egito. E significa que somos separados da crise que está acontecendo lá fora. Fomos separados de toda praga e enfermidade que assola o mundo. Mas você pergunta, será que eu sou mesmo santo? Deus não manda você se sondar. No Salmo 139, verso 23 e 24, diz que Ele mesmo sonda. E quando Ele sonda, Ele vê que temos a justiça de Cristo. Somos justos e inculpáveis. Você está mais consciente do seu pecado ou da justiça e do sangue de Jesus? A tradição nos diz que devemos ficar ocupados com nós mesmos, mas o resultado disso é sempre culpa e condenação. Por causa disso, saímos debaixo do favor. Uma das coisas que me ensinaram é que deveria sondar o meu coração antes de adorar a Deus. O problema é que quando eu fazia isso, o resultado era sempre condenação. Quanto mais eu me sondava, mais eu sentia indigno de adorar. Dessa maneira, no lugar de ficar mais consciente do meu Salvador, eu ficava mais consciente de mim mesmo, dos meus pecados. A ideia de estar certo antes de adorar a Deus é uma tradição humana. Não tem sentido eu me lavar antes de tomar banho. Alguns dizem, preciso consertar a minha vida antes de ir a Jesus. Isso é dito por pessoas não convertidas e por crentes também. Depois de convertido, dizemos, preciso consertar a minha vida antes de ser usado por Deus, antes de receber o milagre, antes de liderar. Em Lucas 7,37, uma mulher pecadora veio adorar o Senhor, mas no fim que os seus pecados foram perdoados. Não importa a sua condição, venha para Jesus. Ele é que vai transformá-lo. Você não precisa procurar o pecado, pois está adorando o perdoador. Não precisa procurar a doença, você está adorando o curador. Precisamos ser livres das nossas ocuparmos o nosso conosco mesmos, nos ocuparmos de Cristo. Pensamos que tudo depende do nosso comportamento, da nossa obediência e justiça, mas na verdade tudo depende de Cristo. A obra já foi consumada, foi completa e perfeita. O Senhor quer que nós tenhamos consciência de perdão e não de pecado, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto após ter dito, essa é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis, e sobre a sua mente escreverei, acrescenta também, de modo nenhum me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades, para sempre. Ora, onde há remissão destes,
já não há oferta pelo sangue. Aleluia, glória a Deus, que essa palavra gere vida no seu coração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas aprendam como permanecer na graça. Amém? Se você foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem o número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher, não do mesmo jeito, não da mesma forma, não da mesma maneira, mas Deus vai multiplicar na sua vida. Amém, amém e amém.